Olá, meus alunos do 7º ano. Eu, professora Anne, de português, irei conversar com vocês hoje e relembrar o nosso último assunto da quarta-feira passada, dia 1/4, e logo em seguida iremos dar continuidade a um novo assunto. Só para lembrar, aqueles alunos os quais não estão com o primeiro assunto, por gentileza, providenciar para dar uma continuidade e saber, ou melhor, ter o entendimento do que será visto e respondido no gabarito, qual será passado para vocês em seguida. Os alunos do 7º ano. Estudamos na aula passada e pesquisamos os verbos no modo indicativo e no tempo presente, passado e futuro. Deixei bem à vontade para que essa pesquisa fosse feita da melhor maneira por vocês no seguinte motivo. Cada um procurava o verbo o qual quisesse, mas deveria estar no modo indicativo e no tempo presente, passado e futuro. Observei nas correções e tive um bom resultado de que muitos aprenderam realmente aquilo que foi dado em sala de aula e revisamos nessa nossa primeira aula. Hoje, iremos dar seguimento a uma segunda aula com um novo assunto, que teremos como objetivo o sujeito e o predicado. Na página de número 73 do livro de vocês, tem os conceitos do que significa o sujeito e o predicado. Muito embora esse assunto já foi explicado, estudado e resolvido até mesmo não apenas no livro, mas também no caderno de vocês. Só que para isso, relembrar mais uma vez a questão do que é o sujeito. Nós sabemos que o sujeito é aquele o qual declaramos ou dizemos algo sobre ele. Um exemplo, eu digo assim: vocês estão estudando? Isso é um exemplo. Nós temos aí um sujeito e eu estou perguntando a vocês se estão realmente estudando. O predicado dessa oração é tudo aquilo que eu estou perguntando, se vocês estão estudando realmente. Daí, então, nós temos o sujeito e o predicado. Passaremos para a questão da concordância verbal, que é a flexão do verbo para concordar com o sujeito. Ou seja, a frase deve existir o verbo para ter uma concordância do predicado para com o sujeito. Aí tem o resultado. Eu dei um simples exemplo. A peça da escola é o sujeito. Falava sobre nutrição. Observem que temos um verbo aí, meio a esta frase, que é o verbo falava sobre nutrição, que está ligando o sujeito ao predicado. Lembrando que, como eu disse também em sala de aula, nem sempre o sujeito vem no início da frase, ou ele pode vir no meio, no final ou no início da frase. Essa segunda frase, a qual nós temos aí como exemplo, mostra para vocês que nós temos predicado, sujeito e, mais uma vez, predicado da oração. Lendo ela, vocês irão observar. Vejam só. Nos bastidores, a professora organizava as crianças. Quem organizava as crianças? A professora. Quem é o sujeito dessa oração? A professora. Neste caso, o que ela fazia? O que falamos sobre ela? Ela estava nos bastidores e ela organizava as crianças. Aí ficam as explicações, certo? Vocês podem analisar no livro de vocês, tendo como auxílio também, e prestando bastante atenção a essas explicações e orientações, vocês farão um bom preenchimento do gabarito, qual irá ser passado em breve. Uma boa tarde.